Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Harmônicos, o podcast que mais fala sobre música em diálogos nem sempre tão harmônicos, de vez em quando rolam umas dissonâncias, mas a gente está sempre falando sobre música, sempre falando de um jeito divertido, um jeito leve e um jeito informado, né? Porque nós temos muitos anos de estudo de música e a gente tenta sempre dar nossa opinião embasada, não são aquelas opiniões baseadas no nada, baseadas na nossa própria experiência. A gente sempre tenta trazer autores para enriquecer a nossa discussão sobre música. Hoje eu estou aqui com os meus colegas, o Kim Carvalho, o professor Kim Carvalho e o professor Rafael Caldas, né? E hoje a gente vai falar sobre globalização, né? A música estadunidense no tempo da globalização. Hoje, para você está assistindo a gravação desse podcast, estamos gravando no dia 4 de julho, então é o dia que tradicionalmente se comemora a independência dos Estados Unidos. Né? Para quem já viu o filme Independence Day, né? Um filme que a gente já sabe claramente que o dia 4 de julho eles comemoram a independência. Lembrando, antes da gente começar essa conversa, que se você está assistindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você não perder esses episódios dos podcasts e também os vídeos que a gente costuma postar. E se você está acompanhando a gente, né, no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir, então, o podcast Diálogos Harmônicos. Bom, para a gente começar, eu queria trazer uma reflexão, né, para vocês, que é o seguinte: quando a gente lida com música de concerto, a gente fala música de concerto, é muito comum que a gente associe à música europeia. A gente pensa Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, todos compositores europeus. Então a gente está fortemente associando a música erudita, a música de concerto, ao cenário europeu. Mas quando a gente vem para um período mais moderno, em que a gente vai lidar com a música pop, né, a música popular, o próprio nome pop, a gente não fala música popular. Quando a gente fala música popular no Brasil, a gente está se referindo à MPB, que é a música popular brasileira. Mas quando a gente pensa num contexto mais popular, acaba sendo os Estados Unidos o grande nome, né, o grande país que traz os principais nomes, né? A gente, por mais que a gente pense, tem os Beatles, tem o Queen, tem outras bandas, outros importantes fenômenos da música em outros países, os Estados Unidos acaba sendo a maior referência para a música que a gente tem sendo feita nos dias de hoje. Eu queria trazer essa reflexão, perguntar para o professor Rafael, o que você acha assim que tem o maior impacto a música feita nos Estados Unidos atualmente para a música feita no Brasil atualmente? Você acha que tem uma relação direta? Os Estados Unidos influencia a produção musical aqui? Ou o Brasil consegue se manter meio que neutro e fazendo um estilo próprio? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Cara, é a via de mão dupla, né? A via de mão dupla, mas o Brasil também consegue influenciar muito a música estadunidense. Às vezes parece que a gente tá... que não, mas, por exemplo, a gente tem o Chick Corea fazendo muita coisa no jazz, influenciado pela música brasileira. O Stevie Wonder faz, às vezes, um acompanhamento, né? Acho que é o Stevie Wonder que tem aquela música que começa com... tem um sambinha, ela não tem refrão. Eu tava até pensando em fazer uma live que é uma música que não tem refrão dele, falando sobre isso, né? Tipo, a música precisa ter refrão. Depois eu vou lembrar ele e vou cantar. Porque é um sambinha que ele faz, é uma bossa, né? Inclusive tá no Real Book a música com aquela expressão em cima escrito bossa. Então é uma via de mão dupla, acima de tudo. Onde a gente tem influência, sim, da música americana no Brasil, mas a música brasileira influencia eles também. Agora, é claro que, é impossível não ter influência americana no Brasil, impossível. A gente tá falando do maior produtor de discos do mundo, sabe? Durante muito tempo foi para os Estados Unidos. E assim, o Brasil não ficou muito atrás, por isso que a via de mão dupla. O Brasil já foi o terceiro maior produtor de discos do mundo. Eu tô falando isso na época que se produzia discos, é isso que eu quero dizer, entende? Então, assim, é claro que você tem que vender esses discos, então não é só uma questão de cultura, é uma questão também de mercado. Ou seja, o mercado ele vai tentar enfiar aqueles discos e vender. E aí a gente tem essa dentro desse meio, assim, um certo nacionalismo estranho, onde as pessoas começam a tentar ser resistentes a isso, no sentido de você dizer assim, olha, vai desembarcar um monte de disco ruim dos Estados Unidos no Brasil só para vender e tal. Cara, mas se você produz muita coisa ruim, você vai tentar
colocar aquilo em algum lugar, sabe? Você vai tentar vender, já foi investido um dinheiro ali, né? Então, assim, tudo isso para dizer para vocês que tem influência em tudo, sabe? É muito difícil você definir aonde não tem. Essa que é a verdade, sabe? Porque se a gente parar para pensar sobre tudo o que foi produzido em relação no ponto de vista dos gêneros musicais no Brasil a partir do segunda metade do século XX, cara, é muito difícil não ter alguma coisa ali, sabe? Muito difícil, sabe? Eu até não consigo nem pensar em um que não tenha influência, sabe? Dos gêneros de música popular brasileira que não tenha influência dos Estados Unidos, algum que não tenha, assim. Muito difícil pensar. Só da gente pegar... o choro. Pô, o Pixinguinha pegou no saxofone quando ele conheceu o Louis Armstrong. E é o instrumento que a gente mais vê ele tocando. Então, tipo, quando ele viu a bateria, imediatamente ele inseriu nos batutas. Isso a gente tá falando antes da década de 50, ali no meio do caminho ali. Então, cara, é muito difícil a gente definir, assim, o que não é. O que é, a gente consegue pegar uma coisinha ou outra. O fato dele usar saxofone retira a brasilidade dele? De forma alguma. Do mesmo jeito que também, quando a gente toca bar no piano, não tira a baquianidade de bar. E o bar nem tocou nada no piano. Dizem que o que ele viu foi o protótipo do protótipo. E nem por isso ninguém fala que deixa de ser bar só porque a gente está tocando no piano. Né? Só um preâmbulo aí dessa ideia inicial aí, porque senão eu vou falar muito aqui, mano. Deixa eu só fazer uma pontuação pro pessoal que tá no Instagram, né? Tem gente no Instagram assistindo ao vivo aí. A gente tá aqui no YouTube, mas tá sendo transmitido no Instagram ao vivo. Mas depois fica só no YouTube para quem quiser assistir. E nos tocadores de podcast. Venham no Instagram para o YouTube para poder assistir, ver a nossa cara bonita e abrilhantar. Você também que está ouvindo o podcast no seu tocador de podcast, você pode também assistir no YouTube e conhecer os rostos por trás dessas vozes maravilhosas que vocês ouvem nos nossos episódios aqui. É legal, Rafael, você trouxe uma reflexão interessante sobre... É difícil... Você falou o termo via de mão dupla, que é difícil encontrar o que não tenha uma influência, né? E é legal porque eu acho que música é isso, né? É troca, você aprende um pouco, você usa um pouquinho. Eu, trazendo para o lado da composição, eu gosto de dizer que a gente compõe aquilo que a gente conhece. É impossível. Eu sempre dou nas minhas aulas de composição, sempre dou um exemplo, os alunos sempre ficam curiosos, né, na turma do Maestria em Harmonia, que a gente está fazendo agora. Inclusive, as inscrições vão ser abertas novamente agora em agosto, então fiquem atentos se você quiser aprender harmonia. Já fica aqui o merchan. Mas em uma das aulas, eu sempre uso essa referência, eu falo da música aborígene australiana. Eu falo assim, se eu contratar, eu falo, olha, Rafael, eu vou te dar 50 mil reais e eu quero que você componha uma música aborígene australiana para mim, para um filme que eu estou fazendo. Cara, você não tem como compor essa música porque você não conhece como é a música aborígene australiana. No mínimo, você vai ter que parar, ouvir, saber o que é, conhecer e tal. Então, a gente só compõe, a gente só consegue criar aquilo que a gente conhece, né? Assim, dentro, claro, de um gênero, de um estilo específico. A gente só compõe aquilo que a gente conhece. E aí, sempre que eu dou esse exemplo da música aborígene, os alunos falam, mas, pô, o que música aborígene australiana é? Aí eu procurei um vídeo, mostrei para eles. É uma música muito legal, muito diferente assim, de tudo que a gente já ouviu. Provavelmente, agora que eu tô falando isso no podcast, o vídeo da música aborígene australiana vai ser a maior visualizações da história. As pessoas todas todo mundo curioso. Que música é essa, música aborígene australiana? Mas, assim, a gente só compõe o que a gente conhece. Então, isso vem tanto de forma consciente ou inconsciente. Eu posso conscientemente falar, vou fazer um samba. Eu vou compor um samba, eu sei como é que funciona o samba, eu sei como é que é um samba. Mas eu posso também estar lá fazendo uma coisa que eu nem sei o que é, e de repente você fala, pô, isso aqui é música aborígene australiana. Tipo, eu já ouvi, ficou no meu inconsciente, e eu estou fazendo aquilo sem de fato estar pensando, estou fazendo uma música aborígene australiana, no estilo aborígene australiano. Então, a gente compõe de forma ou racional ou irracional, a gente está sempre sendo influenciado pelo que a gente conhece. Então, assim, é impossível, fiz toda essa argumentação para dizer que é impossível você não ser influenciado por alguma coisa que você tem ouvido. Seja diretamente ou indiretamente. Porque você ouviu uma vez uma música dos Estados Unidos, pronto, aquela música, uma escutada que você teve vai influenciar você de alguma forma, seja consciente ou inconsciente. Porque a gente só compõe aquilo que a gente conhece. É impossível você compor uma coisa que você nunca ouviu, que você não tem contato. Porque a composição, ela é isso, é você fazer uma mistura, né, uma colagem de uma série de memórias que você tem, e utilizando técnicas composicionais que a gente vai aprendendo, né? A gente aprende várias técnicas diferentes, conhecimento de harmonia, conhecimento de teoria, a gente vai mesclando tudo isso com os conhecimentos, e conhecimentos que eu digo, não só conhecimentos de música, mas conhecimentos de escuta, de audição.
Então, de fato, é difícil a gente ver uma coisa que não tenha uma influência direta, né? A gente vê o Tom Jobim sendo influenciado por Debussy, pela música do Debussy, pela harmonia de Debussy. Aí você tem outros compositores trabalhando. Aí o legal é isso, né? Que aí, por exemplo, vem Tom Jobim influenciado pela música do Debussy. Aí vem alguém, ouve Tom Jobim, não ouve Debussy, mas é influenciado por tabela pelo Debussy, aí faz uma coisa, e aí isso vai crescendo até que você perde a origem, né? Você não sabe quem influenciou quem. Tem uma frase de um livro que eu estou estudando, nesse momento estou estudando no meu pós-doutorado a questão de intertextualidade. E aí, só porque tem tudo a ver com essa ideia, que é a intertextualidade, a Kristeva, a Júlia Kristeva é uma importante linguista, e ela fala sobre que todo texto, na verdade, é um retalho de citações de outros textos. Então, que não existe um texto que seja original. Tudo que a gente escreve, no plano da linguística, são coisas que a gente ouviu. Então, tem um texto original, que foi o primeiro texto escrito na história da humanidade, e todos os outros textos são, na verdade, variações intertextuais desse texto primário. Então, é interessante pensar isso, né? Que a gente... Tá, o Tom Jobim foi influenciado por Debussy foi influenciado por outros. Aí, quem foi a origem, né? Quem foi a primeira pessoa? E isso serve, inclusive, quando a gente cria coisas novas. Quando a gente vai criar um estilo novo, um acorde diferente, né? Chega no piano e fiz uma coisa, pô, gostei disso aqui, e começa a criar uma coisa diferente. Os novos movimentos musicais que vão surgindo, mesmo os originais, eles têm influências, eles não nascem do nada. Um estilo não nasce do nada, ele tem influências em várias partes, que são mais ou menos explícitas, conforme a gente vai analisando. Mas para trazer o Kim para essa discussão também, o Kim da área da tecnologia, eu queria que você falasse, Kim, eu lembro que, assim, obviamente, a tecnologia de gravação e tudo relacionado ao que a gente conhece hoje, praticamente tudo, né, quase tudo, foi feito nos Estados Unidos, assim, os avanços tecnológicos. E eu queria que você falasse sobre a influência, por exemplo, as técnicas de gravação nos CDs, o quanto tem de influência, assim, os CDs gravados aqui começaram a fazer tal prática, porque nos Estados Unidos eles estavam fazendo assim, mesmo em estilos completamente diferentes. Eu acho que você tem alguma história, alguma reflexão sobre isso, sobre a influência na prática de gravação na música brasileira relacionada à música estadunidense. Na real, boa tarde, bom dia, boa noite, como o Daniel falou aí. Na real, assim, o Brasil ele sempre teve um estilo um pouco mais diferente dos Estados Unidos, porque aqui a gente tem uma cultura de supervalorizar a voz e a letra. Então, assim, mesmo tendo toda essa questão de os primeiros, não, vamos botar assim, a primeira geração da galera de gravação foi aquela galera mais, como é que é, a mão na massa, que eu acho que eles fizeram, aprenderam tomando na cabeça. Mas, assim, final da década de 70 para cá, eu acho que a galera que começou a se profissionalizar mesmo, assim, a grande... tirando o fato da maior parte dos equipamentos, né, virem dos Estados Unidos, que é basicamente Estados Unidos / Alemanha, Áustria, né, nessa parte de áudio, a gente tem a questão grande parte dos engenheiros de som, porque esse termo ele é muito polêmico, mas técnicos de som, técnicos de gravação, que quiseram estudar alguma coisa, eles partiram para os Estados Unidos para estudar. A maioria, né? Grandes escolas, assim, talvez, acho que só de renome, assim, que na Inglaterra, né? Que rivalize, talvez, assim, com essa questão da produção fonográfica, né? Da parte técnica, do aspecto técnico. A gente tem a Bay Road lá, né? Que chuto dizer que é o estúdio mais famoso do mundo, né? Porque por mais que tenha o estúdio da Montal, aquela coisa toda, a Bay Road acho que é sinônimo de estúdio para quem não sabe o que é um estúdio, né? Quem não conhece, mas se falar Bay Road, ninguém vai falar é uma rua. Não, a galera acha que apesar de ser, né? Mas acho que o principal é isso, né? De ter os grandes nomes, muitos estudaram lá. Mas no Brasil, especificamente, tem falando da técnica de gravação em si, tem essa peculiaridade que, falando em termos técnicos, a voz ela é mais próxima nos Estados Unidos, né? Eles costumam mixar a voz mais próxima do resto da base. Enquanto no Brasil, se você for pegar, isso é uma coisa que já vem, provavelmente,
deve ser uma coisa assim, uma questão que a gente tem que falar também, que pelo menos assim, quando você pega material da galera americana, eles são muito, como se diz, muito analíticos, né? Assim, quando pelo menos na parte de música, de guitarra que eu pego assim, são sempre livros que a pessoa, assim, vou fazer um livro sobre assunto X. A pessoa, dificilmente, eu não lembro de ter visto na área de música um livro americano que tenha sido superficial. Os caras delimitam e mergulham. Então, assim, eles têm uma cultura lá, né, de assim, ser extremamente profundos no que eles se dedicam a estudar, né? Quanto aqui no Brasil, falando, acho que nem só isso, mas de cultura em geral, a gente tende a ser mais generalista, né? A gente é mais aquele Severino, pau para toda obra. A gente caminha para adaptabilidade, né? Para versatilidade. Enquanto lá você vê muito assim, né? O cara faz um livro sobre leitura à primeira vista. Aí ele vai fazer um baita método de leitura à primeira vista, vai pegar, por exemplo, eu estava dando uma olhada nesses dias aqui que eu tenho um livro de leitura na guitarra. Aí o cara pega, mostra ali, né, onde estão as notas em cada corda da guitarra. Depois ele tem várias páginas assim, que ele faz estudos de leitura à primeira vista por corda. Ou seja, assim, as 10 primeiras páginas são vários estudozinhos só com nota na primeira corda. Aí depois tem mais não sei quantas páginas só com estudo nas notas na segunda corda. Então, assim, essa cultura americana, né? Eu acho que isso ajuda também, porque como eles são muito... além de ter todo um aspecto político por trás, de ser a grande potência, de ser uma grande potência e ter o poder de espalhar a sua cultura pelo mundo, que é fato, né? Esse pragmatismo, né? Essa profundidade deles, assim, fica fácil, porque o material deles que chega em outros lugares é muito bem explicado. Então, é fácil de você exportar o conhecimento, porque ele já está tudo ali organizado. Acho que a questão toda é essa, assim. Acho que já falei demais aqui. Pode passar para o próximo amiguinho. Ou seja, o Kim é totalmente a favor da globalização norte-americana, porque ele acha que eles são melhores e superiores a nós, em termos de didática e organização. Kim acabou de esculachar o Brasil com o espírito vira-lata. Tô brincando. Não, de fato... Só para fazer o advogado do diabo aqui, eu acho que eu já até contei essa história dessa questão de adaptabilidade, né? O pessoal fala, não vou falar dos Estados Unidos, mas tem uma história que eu vi uma vez de estúdio que o pessoal fala muito do Japão, que o Japão era a questão de lá qualquer equipamento que você queira, normalmente, assim, quando você produz em um estúdio grande, os caras têm. Se os caras não têm, os caras estão assim, você pede alguma coisa e não tem, os caras falam assim, me dá 2 horas que o negócio aparece. Em compensação, o pessoal fala que lá eles são organizados, que não sei que lá, tecnologicamente avançados, mas o pessoal fala que em termos de adaptação é praticamente zero. Um exemplo rápido. Você tem uma forma de gravar, quando você vai fazer uma inserção, que você está gravando uma música e você rolar o 28º compasso. Tem uma coisa que a gente chama de punch-in, que você vai vir tocando a música e em determinado momento você coloca para gravar no meio da música, ao invés de vir gravando direto. Começar o take de novo. Eu já ouvi história da galera falar assim que lá no Japão era assim, o padrão é você colocar 4 compassos antes de onde você quer começar a gravar. Do pessoal pedir, era uma música lenta, pedir para ser menos, o técnico pirar. Mas não pode, porque são 4 compassos. Não, mas eu quero 2 porque a música é lenta. Não, mas são 4 compassos. Que assim, o cara entrou numa pira tão grande que eles tiveram que trocar o técnico. Então, assim... o nome disso é toque, não é só dos japonês, não. Não, mas isso é uma coisa da cultura japonesa. Se você for parar para ler sobre, o pessoal fala que, por exemplo, o jeitinho brasileiro de forma boa, né, que a gente faz aqui, que é muito proativo, por exemplo, o pessoal de uma fábrica.
vê algum problema, o brasileiro já quer assim, pô, peraí, como é que eu posso resolver esse problema para a gente não parar a produção? O japonês não, o japonês é pragmático e todo tipo, hierarquizado, né? Não, peraí, deu problema. Então eu tenho que falar com o supervisor, porque o supervisor vai ter que falar com o engenheiro, que o engenheiro vai vir consertar para depois, tudo bem. Eu não posso, tipo, peraí, eu vou dar um jeitinho aqui para a gente não perder o dia. Não, o certo é falar com o supervisor falar com o gerente e assim vai. Então, assim, essa questão é o ponto forte dos Estados Unidos que eu vejo é a questão da organização. A nossa, brasileira aqui, é a adaptabilidade. É a questão de... são escolas diferentes, né? Mas tem que levar em consideração também que, por exemplo, você vai para um estúdio nos Estados Unidos, aí o estúdio é incrível. Você vai no Brasil, o cara não tem medo de som, ou se tem, é pequena. Tipo assim, a gente tem que se adaptar naturalmente, porque o poder aquisitivo aqui, ainda que tenham pessoas com maior poder aquisitivo no Brasil também, não é nem de perto tão alto quanto nos Estados Unidos. Né? Que eles compram produtos que a gente importar é muito caro. Para eles, ganhando em dólar, é muito mais tranquilo de ter os melhores produtos sempre. É aquela história, né? Para quem é guitarrista. Aqui, uma das noções de consumo de guitarrista, por exemplo, é Fender. Só que a galera zoa que, tipo, a Fender lá nos Estados Unidos é o que é a Tajima aqui pra gente, que é uma marca nacional. Lá a galera trabalha nas férias de verão, junta grana, com 17 anos consegue comprar uma Fender. Que aqui a gente tem que juntar dinheiro não sei quanto tempo, porque pra gente custa 5, 6 vezes mais. Uhum. Exatamente. Já que você trouxe o assunto da guitarra à tona, acaba sendo impossível, né? A gente não falar sobre o rock, o jazz, o blues, as coisas que são mais tradicionalmente americanas, embora os Beatles não sejam... americana não, vamos botar polêmica aí, que tem o pau elétrico aí na década de 40, que a pessoa fica falando que foi a galera americana que inventou a guitarra, já estava lá Dodô e Osmar fazendo a mesma parada aí, vamos polemizar, já que eu fui vira-lata com o Brasil, vamos falar do pau elétrico também, pô. Não, tudo bem, mas eu tô falando mais assim, sobre a criação de gêneros, né? Quando a gente pega o jazz, né? Eu falo jazz assim porque é o mais... Talvez seja a transição mais suave de uma música de concerto para uma música de cunho popular, porque eles pegavam toda a tradição da harmonia e tal, fizeram várias flexibilizações, mas digamos assim, seria na época, seria assim, o mais erudito, o estilo mais erudito dentro da música popular, né? Porque, pô, tem que saber tocar bem, os instrumentos os caras são virtuosistas, sabem música, têm percepção, sabem ler partitura, sabem harmonia, sabem improvisar. É uma série de coisas que, dependendo do que você for tocar, você não precisa saber. Né? Você não precisa ter esse domínio técnico, musical, se você for tocar outros estilos da música popular. É claro que se você tiver, obviamente, você vai ser um músico melhor. Mas o jazz, ele exige mais isso, né? Eu lembro que... é sempre bom contar umas histórias. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula numa escola de música, e aí eu estava ouvindo a aula de lado do professor, no cubículo do lado, né? Que as aulas eram em cubículos, e o professor do lado... essa história. Tava dando aula de violão, não é o Kim, nem o Alexandre, mas o professor do lado estava dando aula de violão. Nem eu, porque eu não toco violão. Eu também não, mas o professor falou assim, cara, jazz é você tocar tudo errado. A música tá em dó maior, você sola em ré, cara. Aí eu ouvi aquilo, meu Deus. Porque é como as pessoas pensam, né? Tipo assim, é só você tocar tudo errado. E se a nota estiver fora, você fala que é um outside. Você tá de boa. Então, assim, infelizmente muitas pessoas têm essa visão, mas tirando essa piada, né, esse professor, geralmente, para você tocar jazz bem, você tem que saber música. Você não basta só saber o seu instrumento, né? Você tem que dominar a improvisação, tem que ter uma experiência, senão vai ficar uma porcaria. Né? Se você está acostumado não está acostumado, não tem experiência musical, pode ser o grande virtuoso do seu instrumento. Você não sabe música, você não vai se dar bem no jazz. Né? Uma coisa interessante de pontuar aqui também, né, que vou até passar a bola para o Daniel, que muita gente às vezes esquece assim, que improvisação não é harmonia, né? São coisas diferentes, porque principalmente quando é guitarrista, né, tem a famosa mistura que a galera faz, porque todo mundo quer estudar harmonia como se fosse um subtópico da improvisação. Então fica aqueles famosos assim, não, porque eu improviso sobre acorde.
Aí bota, tipo, qualquer acorde menor com sétima que apareça, eu boto dórico. Qualquer acorde maior com sétima maior, eu boto lídio. Pronto. Aí fica essas coisas assim meio bizarras que, tipo, não, aí a pessoa vai pegar e alguém fala assim, como eu vi na faculdade, vamos fazer uma análise harmônica. A pessoa pira, porque a pessoa sai colocando, não, porque isso daqui é lídio, isso daqui é dórico, isso aqui não sei o que lá. Não, meu amigo, análise harmônica tem a ver com centro tonal, contexto, não sei o que lá, isso aqui é 2 de alguém, isso aqui é 5 de alguém. Não, mas isso daqui é dórico, isso aqui é mixolídio. O guitarrista pira. Não, a gente tem um episódio do podcast, eu não lembro o número agora, talvez seja o primeiro, segundo, terceiro. Falando logo do início, que a gente falou sobre essa relação de improvisação e harmonia. De fato, são coisas completamente diferentes, né? Eu costumo dizer que a base da harmonia é a direcionalidade. A harmonia, geralmente, ela está indo para algum lugar. Esse lugar, geralmente, é a tônica, né? Então, a gente tem uma direção, estou indo para algum caminho. E a improvisação, ela pensa na questão onde eu estou agora. O cara que está improvisando, ele não pensa para onde eu estou indo. E não, lá na frente vai ter um acorde dominante. Então eu vou fazer um aumento de tensão progressivo aqui, para quando chegar naquele dominante eu estar super tenso e resolvendo. Não, ele está pensando, tá, estou nesse acorde, o que eu posso fazer aqui? Agora eu estou nesse acorde, o que eu posso fazer aqui? Agora eu estou nesse acorde. Então é muito mais imediatista, né? Enquanto a harmonia tem uma questão de direcionalidade. Como é que é? Né? Para não perder a piada, o harmonista é o americano, tudo organizado. O improvisador é o brasileiro. Caraca, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Vou fazendo. Pode ser uma boa analogia. Dentro do seu viralatismo. Mas só porque o que eu ia falar sobre o que você tinha falado em relação à organização dos métodos, aí para trazer de volta o Rafael, a conversa que o Rafael estava ali, tocou piano ali quando você falou. Você tocou, não deu para ouvir que estava com o microfone fechado, não acredito que você tocou alguma coisa dos Beatles. Não, eu tava tocando a música que eu falei no início, que não tem refrão e tal, e que é do Stevie Wonder. Eu só lembrei um pedacinho dela, que ele começa fazendo... Ela é o acompanhamento de bossa o tempo todo, ele fica... You are the sunshine of my life. La, 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 la. Então, tipo, a bossa. E tá escrito bossa na partitura que eu tô aqui. Tem em cima assim, tá o acorde levada de bossa. Eu não sei a letra, né? Mas então, só pra ilustrar a ideia de via de mão dupla, sabe? Legal. Devia estar ouvindo Tom Jobim na hora e, pô, isso fica legal com essa música minha aqui e tal. A tema da música, a letra da música é totalmente americana, né? Mas a levadinha que ele fez é de bossa nova. Enfim, é uma via de mão dupla mesmo. Era isso que eu tava tocando aqui, que eu não tava lembrando da música. É porque você tocou quando o Kim tá falando sobre... Aí eu fechei aqui, eu falei, essa música aqui, só pra ilustrar. Legal. E outra, né? Fazer live sobre isso, hein? Sobre essa música aí. Bora? Bora. Tá aí. Uma coisa legal é que ela não tem refrão. Ela é tipo ela vai falando, tipo, pra quem acha que música tem que ter refrão, ela é um exemplo de música sem refrão. É uma boa música sem refrão. Pô, a gente tá no Brasil, tem Faroeste Caboclo pra mostrar isso. Não é muito longo, 10 minutos. Aí metade da live é só ouvindo a música, não dá pra ouvir de novo, né? E o pior, né? Assim, a harmonia, 3 acordes. Não, vamos ter. Ele muda depois, no meio tem umas partes diferentes. Muda. Tô por fora. Tá vendo aí? Seu vira-lata também, tá vendo? Estamos descobrindo que a galera que não é independente, música. Mas o que eu ia falar sobre a questão da organização, que o Kim puxou o assunto, que assim, eu obviamente, né, eu tenho aqui vários livros na minha estante, para quem tá vendo a gente no YouTube, tá vendo que o meu cenário são alguns livros, e esses livros, tem muitos livros em inglês, né, porque... Encosta no livro aí que eu quero ver se é livro mesmo de verdade, é de verdade. Posso pegar aqui, mas cai o livro todo em cima dele. Não cai o papelão, assim, né? Demônio. Não, mas assim, a maioria dos livros, muitos livros que eu tenho são em inglês. E os principais métodos que a gente tem, quando o Kim falou da organização, eu lembrei dos livros de harmonia da Berkeley. Tem uns livros de harmonia muito bons, aqui tem um livro do Kotzka, Tonal Harmony. Então, assim, a gente acaba pegando os americanos como sendo, assim, a principal escola de teoria, principalmente a partir do século XX para cá, né? Porque o Schoenberg, vamos pensar no Schoenberg, que é, né, alemão, austríaco, não sei, aquela região lá que todo mundo é tudo, né? Não sei se é austríaco, alemão, mas acho que é austro-germânica, a gente tem esse termo
né? E o Schoenberg, ele criou o método do decafonismo, né? Ele criou também várias teorias que são importantes para a música até hoje, que influenciou também o jazz, além, sem contar o que ele apontou para a música tradicional, para a harmonia tradicional, né? O livro dele, Harmonia, Funções Estruturais da Harmonia, ele tem essa grande importância. E esses livros são todos em inglês. Assim, um ou outro está em alemão, a língua original, mas alguns foram compilações de quando ele morava nos Estados Unidos, que ele fugiu da guerra. Então, assim, a gente acaba tendo uma grande referência de teoria musical vinda dos Estados Unidos, que é como o Kim falou, né? Pela organização, pelo próprio pioneirismo, mas também tem essa questão do viralatismo, e aí já saindo um pouquinho da música enquanto produto e pensando na música enquanto ciência. Tá? Vou tentar fazer esse pequeno transporte, já que o Kim deu esse gancho, que é o seguinte, eu li uma vez no Instagram um meme que falava assim: nesse momento, na França, está nascendo o novo Foucault. E neste momento, no Brasil, está nascendo a pessoa que irá estudar o novo Foucault. Porque a gente tem essa cultura brasileira, acho que é uma cultura mesmo, de que a gente não valoriza o que é feito aqui, em termos teóricos e de pensamento. Como se a gente não tivesse capacidade intelectual de criar teorias novas, de criar coisas novas. Então, assim, a gente pode se basear nos autores de fora. É óbvio, não vou criar uma teoria do nada, do zero. Mas eu posso sim criar teorias novas. E aí, como eu vejo isso? Cada ano tem mais teses e doutorados produzidos aqui no Brasil. Né? Cada ano tem mais doutores em música. E esses doutores, esses pesquisadores, eles estão criando coisas novas, tem muita coisa nova, tem muitos conceitos novos sendo criados. Claro, nem todo mundo cria um conceito na sua tese. Alguns que fazem só uma reflexão sobre um assunto que também é muito relevante. Mas tem muita coisa nova sendo criada aqui. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu pesquiso textura, é o meu assunto, textura musical. É o assunto que mais tem interesse. Você vai ter que explicar o que é textura aí pra galera. Pô, cara, tem que fazer uma live inteira, porque é super problemático esse termo, né? Que esse termo vem do tato e vem do paladar. Quando a gente fala a textura de um pudim, uma textura macia, aí a textura áspera já é relacionada ao tato. A gente traz muito dessa coisa, então tem uma sinestesia e uma tradução de um sentido para o outro. E quando a gente vai lidar com música, geralmente a gente tem dois tipos de textura. O interessante é isso, assim, textura é o tipo de coisa que todo músico sabe o que é, mas ninguém sabe definir o que é. Tem um artigo que fala sobre isso que eu acho muito interessante. Todo mundo sabe o que é textura, mas aí, fala aí, explica aí. Aí a pessoa dá exemplos. Então ela dá exemplos, mas ela não sabe definir o que é textura. Mas assim, de um modo geral, textura tem duas vertentes. Uma é vertente da percepção, que como você ouve, essa música tem uma textura fina. Aí você imagina um som fino, bem de analogias, bem calcado em analogias. Tem uma textura densa, tem uma textura espacial, uma coisa meio nuvem, assim, a gente pensa nas sonoridades que aquilo está criando, né? E essa não é a textura que eu pesquiso. A textura que eu pesquiso é o outro tipo de textura também comum na literatura. Ambos são texturas, isso é uma outra problemática. As pessoas chamam de textura duas coisas diferentes, mas é a textura enquanto organização, que aí está mais relacionado, por exemplo, à textura de tecidos, que seria a maneira como os fios são dispostos para criar um tecido e criar um padrão diferente. O jeans tem uma textura diferente, por exemplo, uma camisa de algodão, e não é a textura só do toque, é a textura do padrão dos fios. Um fio é cruzado, outros fios são entrelaçados. Então, a gente lida com... A textura que eu lido é com a organização dos elementos musicais. Tá? Em vez de pensar como eu percebo eles, eu penso como eles estão organizados. É menos dependente da percepção. Mas eu pesquiso uma textura, né? E o principal autor para a textura musical é o Wallace Berry, que foi o meu livro de cabeceira durante alguns anos, durante o mestrado, e tudo, para mostrar que não é um cenário fictício, que é o Structure, Functions in Music. Esse livro do Wallace Berry, ele é super importante, ele foi publicado em 1987. Não, acho que é 73. 87 é o Morris, que é outro autor que eu sigo muito também. Então, 1973, cara, tem muito tempo esse livro. E o Berry, nesse livro, ele lança uma teoria muito legal, inovadora, completamente diferente de tudo que se tinha feito sobre textura. Ele, pela primeira vez, ele mostra que textura pode ser quantificável, pode ser comparável e pode ser abstrato o suficiente para ser manipulado. Isso foi assim, uma revolução para a música. E aí o que acontece? Tem um prêmio nos Estados Unidos chamado Prêmio Wallace Berry, que é um prêmio, se eu não me engano, eu não sei se é para dissertações, teses, dissertações, ou se é para artigos, mas é um prêmio chamado Wallace Berry, tão importante que é. Mas aí você pega e muita gente trabalhou com Berry, mas poucas pessoas avançaram o trabalho do Berry.
Aí o meu orientador no doutorado, né, em mestrado e doutorado, que é o Paulo X Gentil Nunes, professor da FRJ, ele avançou muito com a teoria do Barry. Ele criou a análise particional, que é uma teoria nova, brasileira, 100% brasileira, que expande o trabalho do Barry e cria conceitos e ferramentas incríveis que o Barry talvez nunca tenha pensado, ou nenhuma outra pessoa no mundo tenha pensado. Então, assim, é um grande avanço para a textura. E aí, na minha tese, eu fui e peguei a pesquisa do Paulo X e eu avancei um pouco mais também. Eu criei uma teoria minha também, mas avançando, partindo do Paulo X que partiu do Barry. Então, a gente está expandindo. E é muito triste para mim, estou quase um desabafo, né? É muito triste ver, por exemplo, quando a gente vai num congresso, ou quando a gente vê uma dissertação, uma tese sobre textura, as pessoas citando o Barry ainda, não que não possa citar o Barry, mas ignorando completamente o Paulo X, que é um importante contribuidor, e todas as pessoas que o Paulo X orientou e também avançaram com a pesquisa em textura no Brasil. Né? Eu estou me incluindo nessa também. A gente avançou com essa. No Brasil, não diria no Brasil, no mundo. Né? Eu apresentei um artigo ano passado na Society for Music Theory, lá nos Estados Unidos, e falando sobre textura, e conceitos que as pessoas não conheciam, conceitos originais, conceitos que eu criei na minha tese, conceitos que o Paulo X criou, e as pessoas simplesmente não citam. No Brasil, as pessoas não citam, as pessoas ignoram a gente, porque é como se, não, bom mesmo é o Barry. Tudo que vem do Barry, sendo brasileiro. Se a tese do Paulo X tivesse sido publicada por um americano, provavelmente seria assim, a coisa mais citada nos dias de hoje. Então a gente tem essa questão do globalismo, da globalização, né? Negativamente falando, de desvalorizar o que é feito aqui. Não só musicalmente, nem estou falando música, estou falando em termos de ciência. Que a gente olhar para outros pesquisadores como se eles fossem superiores a nós, por simplesmente não serem brasileiros. Eu vou trazer o Rafael para a discussão, que eu sei que o Rafael ele é um grande defensor do método Gazit de Sá, que é um método feito por um brasileiro, para brasileiros, enquanto a gente vê em muitos lugares, muitos cursos na internet, cursos presenciais, cursos na graduação, as pessoas querendo trabalhar com o Kodály, com outros métodos de musicalização de europeus que foram feitos por europeus para europeus, ou de americanos para americanos, enquanto a gente tem um método muito legal, que é o Gazet de Sá, e simplesmente eu nunca tinha ouvido, eu confesso, aí eu tenho que admitir, né, fazer um meia-culpa, porque eu nunca tinha ouvido falar do método Gazet de Sá, até conheci o Rafael, e ele defende o método Gazet de Sá, e realmente é um método muito legal para estudar ritmo, é um método que o Rafael também ensina no curso que a gente tem de leitura rítmica na prática, que é um curso para ajudar a resolver questões do ritmo, e o Rafael defende o método Gazet de Sá, e é um método muito legal para a gente trabalhar, desenvolver a percepção rítmica, a percepção melódica. Eu queria que você falasse um pouco disso, Rafael, sobre a relação do Gazet com outros métodos feitos em outros países e a importância dele, né? Esse lance do método de ensino, né? Uma coisa é o método analítico, né? O método fenomenológico, né? Que o Daniel levou aí, que é sobre a questão da textura, que também pode ser um método pedagógico, né? De ensino. Se você colocar a textura em primeiro lugar, e que vou te falar que é uma das coisas mais importantes, assim, que as pessoas percebem com mais facilidade, que muitas questões musicais, assim, que todo mundo vai em cima e as pessoas não identificam com tanta facilidade. A textura, pela questão sinestésica, é mais fácil de você falar com qualquer leigo e qualquer leigo entender sem ter que usar termos técnicos musicais. É isso que eu quero dizer. Agora, o método de ensino de música, antes fosse a preferência pelo Kodály ou pelo qualquer outro método que você pense, que veio 3 métodos da minha cabeça ao mesmo tempo, eu falei, vou falar 3 métodos, mas não. O problema maior é que não tem método. Sabe? A gente não tem método nenhum, nem Kodály, nem Gazit, entende? Nenhum método. Aí é muito barra pesada a forma como se ensina música no Brasil. E aí é sempre aquela pergunta, entrar no Facebook é doloroso, os caras perguntam, como é que eu faço para pegar música de ouvido e tal? Aí o cara bota lá, aprenda o campo harmônico. Eu falo, cara, nada a ver, cara. Nada a ver uma coisa com a outra, vai encher o cara de teoria inútil. Não que não seja útil, que ele não vai usar para outra coisa, mas, cara, não é assim que funciona a compreensão sonora das pessoas, sabe? Vai encher o cara de acorde, classificação de acorde, o cara não vai entender nada e não vai conseguir fazer o que ele queria fazer inicialmente. Ele mal vai conseguir aprender uma melodia, né? Na semana que vem eu vou fazer uma live lá no Quiet Home falando sobre isso. Então, foi bom você ter puxado isso aí, Daniel, porque a gente fala muito sobre música e tal, e sobre sobre o mercado e tudo mais,
mas a forma como a pedagogia musical dialoga com o mercado é muito pequena. E aí os exemplos sonoros que vêm são exemplos que as pessoas não têm no ouvido. E isso se torna muito mais difícil de fazer, né? Então, assim, o que o Gazzy de Sá faz? Que é muito simples. O Gazzy de Sá só olha assim e fala assim, cara, tudo isso que vocês estão levando é muito legal, muito bonito, muito bacana, mas não está no ouvido das minhas crianças. Simples assim. Eu vou pegar do repertório folclórico brasileiro e da música popular brasileira primeiro. Depois eu posso... Isso, a gente está falando de um cara vivendo antes da década de 50. Então, tipo, a gente não tem aquele mesmo acesso a equipamento que os adolescentes têm hoje. Hoje não tem jeito, galera. Não vai ser o folclore brasileiro. O folclore brasileiro é igual mostrar Beethoven. Tem que ser um folclore muito assim que todo mundo tá cantando, tipo Cacai Balão, coisas assim que meu filho canta aqui em casa, mas o ouvido da garotada tá... Monkey Dance, né? Outro dia eu tava aqui cantando aqui em casa. Isso aqui me atinge muito mais. As crianças agora é Galinha Pintadinha e Mundo Bita. Não, Mundo Bita, Galinha Pintadinha pô, maravilha. Folclore brasileiro. Mundo Bita é de qualidade. Pô, eu fui pegar as coisas pra fazer, bicho, os acordes barra pesada de tocar no Mundo Bita, né? Tem uma voa, voa, passarinho voa, né? Desde que você tem filha pequena, você fica com esse repertório todo no ouvido. É difícil de tocar essa música, sabe? Tem uma harmonia bem rebuscada, sabe? E é uma música que, na boa, eu tocaria em qualquer lugar, pra qualquer pessoa. Eu tirei pra tocar porque eu gostei da música, sabe? Não é assim pra tocar pro meu filho, não. Eu tirei porque eu gostei das músicas. A do Dinossauro é muito legal, sabe? Dinossauro tem vários exemplos. Enfim, Mundo Bita e Galinha Pintadinha é música de altíssima qualidade. Mas tá aí o repertório, sabe? Pra você tirar e começar a educar as pessoas. Mas aí, enquanto é criança, você consegue usar o folclore ainda, consegue usar o Mundo Bita, consegue usar a Galinha Pintadinha e tal. Mas quando fica adolescente... Chegou nos 10, 11 anos, o repertório muda completamente. E é aí que a música, que a pedagogia no Brasil se perdeu, por falta de método, né? Porque o método que a gente adota, esse método voltado para a música europeia, acaba focando num repertório que ninguém aguenta. E é muito difícil. E que, na boa, eu não tenho nenhum motivo para fazer Chopin hoje em dia. Nenhum motivo. Eu posso fazer porque eu gosto de Chopin? Posso. Posso fazer Beethoven porque eu gosto de Beethoven? Posso. Mas assim, não faz... As pessoas vão valorizar do mesmo jeito que eu tocar o Richard Clayderman. Vai soar do mesmo jeito pro ouvido das pessoas. Tão mela cueca quanto. Sabe? Chopin e Richard Clayderman é a mesma coisa. Né? As coisas com o André Rieu é a mesma coisa. Por quê? Porque as soluções harmônicas são as mesmas. Não é porque ainda corre o risco, né? Porque, assim... Quando as pessoas falam Chopin, as pessoas têm umas músicas específicas, uns noturnos específicos, uns estudos, uns prelúdios, mas tem umas músicas do Chopin que são bem dissonantes, que se você tocar as pessoas não vão gostar. Então, não é o Chopin que elas gostam, é um Chopin específico e restrito a uma linguagem muito careta, né? Um Chopin chato pra caramba. Eu tive que tocar a Polonese Heróica uma vez, e aí Polonese Heróica é difícil pra caramba, eu tive que preparar pro concurso lá de Rio das Ostras, que pra cacete, ó. Aí resolveram botar a prova de conflito polonesa heróica. Eu falei, caraca, tá bom, vamos estudar isso aí. Sentei para estudar polonesa heróica, separei assim, organizei minha semana, falei, 2 semanas para tocar polonesa heróica. É aquela que vou nem tocar aqui que não vai sair nada. O início da polonesa heróica é um monte de escala maluca, quase que atonal que o Chopin faz. Aí eu estudando aquele início, que tava dando trabalho, minha mãe parou do meu lado, olhou pra partitura, um monte de nota, assim, a partitura toda cheia daqueles cachos de uva, né? Uma nota em cima da outra. Minha mãe olhou pra mim e tava meio maluco quando compôs isso aí, não foi, filho? Tipo, você sai do romântico, mela cueca, maluco em 2 compassos, sabe? Então, assim, esse repertório, ele já não faz muito sentido prático de você usar hoje em dia, porque, primeiro, eu vou ficar anos estudando aquilo. Tem gente que se gaba por isso. Eu conheço um professor que fala isso. Ele fala assim, eu estudo, ele toca fantasia e improviso de Chopin. Fantasia e improviso é difícil também de tocar, dá trabalho, chama muita atenção, peça de efeito e tal. Ele fala, eu estudo essa música há 50 anos. Eu falo, legal. Quantas horas por dia você estuda? 2, 3, 4 horas, 5 horas, 8 horas, não sei. Você sempre estuda essa música. Quanto dinheiro essa música trouxe de retorno para você? O cara vai só dizer que, não, trouxe amor pela música. Pô, galera, ninguém vive de amor pela música, cara, é isso. Não faz sentido, sabe? É contraproducente, é perda de tempo.
Muita gente já toca fantasia improviso pra caramba. Não quer dizer que você não tenha que tocar. Você pode tocar à vontade. Toque pelo prazer de tocar. Não espere ganhar dinheiro por isso. Depois não fica reclamando que ninguém entende tua arte. Entendeu? Porque o tempo dessa música já foi. Um monte de gente já toca ela muito bem. E ela é muito difícil de tocar. E se eu chegar no shopping, como muitas vezes eu toquei no shopping para tocar ela, e toquei Chopin dentro do shopping, deu o mesmo trabalho de tocar uma música do Sil. E fui aplaudido do mesmo jeito. Ou não aplaudido, o pessoal continuou tomando cafezinho do mesmo jeito que estava tomando. Sendo que uma me deu, eu tive que dedicar meses de trabalho, a outra eu tirei a primeira vista ali. Às vezes até o contrário, né? A música do Sul que é mais simples, mas a galera conhece mais, aplaudiu muito mais do que uma música extremamente complexa, só que a galera ninguém conhece. Porque tem esse fenômeno também, né? O leigo, ele vai muito mais pela memória afetiva do que pela fruição da música, né? Não tem isso, assim. Se você for parar para pensar aqui, falando só para um adendo assim, provavelmente muito poucos leigos gostam realmente de música. Eles gostam do afeto que determinada música traz a eles. Não estão errados, não, sabe? Não acho que eles estejam errados em fazer isso, sabe? Então, sim. Para você ter uma cachaça... Não, claro, cada um gosta de uma cachaça diferente, sabe? Tem gente que gosta de vinho. Quem não gosta de cachaça? Tem gente que gosta de cerveja. Também não gosta de cerveja. Tem a relação musical humana, que é natural que todo homem tem, mas a cachaça dele às vezes é pintura, às vezes é cinema, entendeu? É outra coisa que ele curte, que ele vai curtir, que a música tá ali dentro de alguma forma. Se o cara curtir cinema, tem música ali dentro, né? Mas essa questão da memória afetiva é que é a sensibilidade do Gazi de Sá. Tipo, não dá para eu ir por essa, ficar impondo repertório e metodologias que não dialogam com que a pessoa com o idioma que aquela pessoa fala. Isso tem a ver com, só um pequeno adendo, com o próprio Paulo Freire, né? De você partir de uma da linguagem do aluno, da realidade do aluno, para fazer com que ele aprenda. Porque não adianta nada você ensinar palavras, ou ensinar expressões que o aluno não fala, de um jeito que ele não fala, que ele não conhece, vai ser muito mais distante da realidade dele. Seria, o Gazi de Sá poderia ser tipo o Paulo Freire da música, digamos assim, né? Aí hoje em dia não tem como a gente se distanciar da música norte-americana, que a gente vai ligar na rádio e vai estar tocando. E mesmo que toque a Anitta, é uma Anitta extremamente influenciada pelo pop americano. Então, tipo, eu vou ter que beber disso. Do mesmo jeito que eu vou ter que beber da música latina. Mas não é a Anitta que fala, é a Anira. Anira. Caralho. Eu gostei, né? Bem americanizado o nome, né? Não, e também mas teve um tempo que tava rolando uma música latina que ficou na moda aí, o Passito Despacito. E, pô, vou ter que beber um pouquinho de música latino-americana para poder conseguir fazer um Despacito legal, né? E de vez em quando a gente também dá o nosso gol. O Michel Teló tocou na Europa pra caramba quando ele fez o como é que é aquela do Michel Teló? Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, ai. Entendeu? Aí daqui a pouco tá na moda aquela música romena que o Latino gravou também, né? O Kuduro. Não, Sacuduro não, teve uma antes. Que hoje é festa lá no meu. Aí tem a versão romena disso. Sacou? E tem também o cara lá da Coreia, aquele coreano que Gangnam Style. Gangnam Style. Mas aí... Gangnam Style. Aí tem a música eletrônica, mas ele só tá falando coreano, mas é música eletrônica. Mas aí a Coreia, a gente tem que fazer um capítulo à parte, né, dessa questão, porque eles estão nessa questão de expansão cultural, eles estão sendo o sucessor dos Estados Unidos, né? Mas quando rolou o Gangnam Style, ainda não estava tanta evidência, não. Mas é aquilo, né? Galinha Pintadinha já perdeu o lugar do Pink Fong. Pink Fong, que é outra, tipo Galinha Pintadinha coreana. Pink Fong, Baby Shark, Baby Shark, é da Pink Fong. Entendeu? Então, já ultrapassou a Galinha Pintadinha. A gente não tem filho, não, porque, cara, Pink Fong, se você digitar no YouTube, meu irmão, é muita coisa. E outra, eles estão em vários idiomas. Galinha Pintadinha tá em espanhol, em inglês e tal, mas, cara, Pink Fong tá em tudo. Porque é muito ridículo você traduzir Baby Shark para vários idiomas. Ou você não precisa nem traduzir, você fica... O meu filho canta Baby Shark, às vezes eu tô vendo meu filho lendo Baby Shark em húngaro. Daqui a pouco duas crianças falando húngaro no YouTube.
Mas coreano e húngaro, sacou? Então, tipo, tem dois molequinhos que são húngaros, que são blogueirinhos e tal. A internet tá mudando muito essa forma de agir. Então, a forma como a gente chega na criança, hoje em dia, que antes era pelo folclore, que fazia todo sentido, ainda é graças ao Galinha Pitadinha e ao Mundo Bita. Ainda bem que eles ainda estão ali como um reduto de força. Mas, cara, vai chegar um momento que não tem jeito. E aí a gente vai ver que as músicas do mundo, elas são influenciadas por diversos lugares do mundo pela globalização, que é o tema aqui que a gente está fazendo, né? E que você vai... Muitas vezes o único... Um aspecto, como por exemplo Gangnam Style, que é uma música que a gente vê que é eletrônico o tempo todo, até o ritmo eletrônico e tal, mas qual é o aspecto coreano ali? Só quem sabe o que é coreano. Se eu não soubesse que era coreano, eu ia achar que era um idioma europeu lá, sei lá. Entendeu? Alguém me falou, aí eu vejo o cara de olhinho puxado fazendo uma dança ridícula, aí eu entendo que é coreano, entendeu? Aí falar que era japonês, já falar que era outra coisa, entendeu? Mas só que depois a gente entende, né? Então, ou seja, não basta só a música para entender, porque eu não tenho vivência com aquele idioma não é sonoro, entendeu? A forma como ele dança não remete à Coreia ou qualquer outro país asiático, né? Ou seja, se fosse só pelo som, eu não iria ver a bandeira da Coreia ali. É isso que eu quero dizer. Se fosse só pelo som, tá? Então, assim, eu acho que eu não sei nem pela imagem, eu não sei reconhecer a bandeira da Coreia. Nem pela imagem, eu lembro do talvez. Japão, que é o branco com a bolinha vermelha, mas a Coreia, como é que é a bandeira? A Coreia, ao invés da bolinha vermelha, é um yin yang azul e vermelho, e tem umas listrinhas assim. Lembrei. Lembra da Copa Japão e Coreia? Aí você vai lembrar das duas bandeiras uma do lado da outra. E a Coreia do Sul que a gente está falando. A Coreia do Norte é outra história. A gente não sabe o que está rolando por lá. Quem sabe o Gangnam Style está chegando agora lá. Não, porque é da Coreia do Sul. Se fosse de outro país, tudo bem, mas Coreia do Sul eu acho difícil. Então, é isso, né? Essa via de mão dupla, hoje em dia, com a globalização, ela é uma via de várias mãos, ela é emaranhado, que não tem fronteiras, na verdade. E, assim, pegando a palavra, o nacionalismo, ele, na verdade, ele vai criar uma fronteira que não existe e talvez uma barreira para você conseguir chegar no método pedagógico adequado e ideal para o seu aluno, para aquele momento em que ele está vivendo. É muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, assim, o nacionalismo, muitas vezes, ele pode criar uma barreira imensa. Assim como também o proselitismo, no sentido do proselitismo ser uma preferência por determinado repertório. Ele também cria uma barreira imensa com as pessoas, né? E também cria frustrações muito grandes. Porque, às vezes, você vê que a pessoa foi criada ali dentro daquele repertório. Estudou 20, 30 anos e se frustrou porque não ganhou o reconhecimento que precisava. Às vezes não é nem dinheiro. As pessoas não reconheceram. E bota a culpa na pessoa. Você fala, não, cara, olha só, faltou realmente um direcionamento para mostrar que em algum momento seria importante você fazer um diálogo com o mercado. Não que você tenha que abandonar os seus fundamentos de vida. Por exemplo, você vê o Michel Teló tocando sanfona, você não acredita que ele é o cara que compôs o Ai Se Eu Te Pego. Porque o cara toca bem. O cara sabe de sertanejo como ninguém. Não tô falando... Ele toca vários sertanejos de có e vai pegando na sanfona e vai tocando e vai fazendo. E você fala, caraca, é um puta músico. Entendeu? Mas pelo Ai Se Eu Te Pego, ninguém consegue julgar ele, né? Mas é o quê? Sacada que ele teve. Pera, precisa fazer uma música de mercado. Que história aí pra fora aí. E de alguma forma eu garanto o meu no meu bolso e consiga viver dali. Tu não vai ver o Michel Teló reclamando que ele que a cultura sertaneja não é reconhecida. Você vai ver ele trabalhando, buscando fazer isso acontecer. Diogo Nogueira fez isso também com samba. Aí hoje tem programa de TV com samba, tem aquele programa que passa, acho que é na TV Brasil, né? É um programa que ele faz uma roda de samba e é transmitido ao vivo e tal. São grandes pesquisadores? Não sei, não tenho muito contato com eles. Talvez eles não sejam acadêmicos disso. Mas você vê que eles têm uma preocupação com as determinadas raízes ali e tentam fazer a parte dele, sem abandonar as questões de mercado. Na verdade, né? E sem abandonar as tendências de mercado, assim como o Zeca. Zeca Pagodinho é outro. Zeca Pagodinho só tocou música do Donga, tocou música do Senhor, entendeu? Jura pelo Senhor. Se não fosse ele, tava esquecido. Entendeu? E tá aí, é um cara que tá vivendo no mercado o tempo inteiro e tal. Tem o projeto dele em Xerém, onde suas crianças só tocam música de concerto, música de tradição sinfônica em Xerém, mas se precisar de trabalhar com samba para poder ter alguma coisa mais ligada ao mercado, ele vai puxar de lá.
né? Então, assim, é entender que música, ela é arte, mas também é produto, né? Ela é arte, também é produto. E isso vai desde baixo, desde o pedagógico, né? Por isso que eu gosto muito do Gazi e do Kodály, porque o Kodály, ele tem essa puxada também, do tipo, olha, tem que ser a música folclórica na Hungria, que é uma outra ideia, né? Outra ideia. E aí, no ponto de vista harmônico e no ponto de vista melódico, eles mudam um pouco a direção. São até direções quase que opostas. E que no Brasil é um ponto de escolha, né? E ao passo que o Kodály trabalha com escalas pentatônicas para iniciar, porque são a maior parte das músicas húngaras estão em escala pentatônica, o Gazi, ele já falou, opa, isso não dá para eu beber. Se ele teve acesso ao Kodály, não dá para saber. A maioria dos pesquisadores acredita que sim, mas não conseguem escrever porque não tem como provar, né? Então só sugere, né? Mas talvez a decisão tenha sido lógica do Gazi. Tipo, pô, não tem quase música pentatônica aqui no folclore brasileiro. A maioria está em tom maior ou menor. Então a ideia é você pegar e falar sobre resolver logo as questões ligadas ao tom maior. E o que, por um acaso, também é uma questão ligada ao tom menor, ou seja, ao tonalismo. Então, a primeira coisa que o Gazi faz é aprender o trítono. O esforço primeiro dele é entender o que é o trítono. Depois que você entender o trítono, aí sim você pode brincar de qualquer outra coisa. Já o esforço do Kodály não é esse. O esforço do Kodály, comparando porque eles são muito próximos e estão em lugares muito diferentes. O Kodály na Hungria, o Gazi aqui no Brasil, e todo mundo querendo beber do Kodály para poder adaptar a própria cultura às coisas. Porque a filosofia disso é simplesmente isso. Galera, você tem que fazer a música que está no ouvido das crianças. Do mesmo jeito que quando o pedagogo vai ensinar as crianças a escrever, eu tenho que fazer o idioma que a criança fala. Eu tenho que trazer símbolos que elas reconheçam. Por exemplo, o Gabriel reconhece o G, o meu filho, né? O G de Gabriel. O Gabriel reconhece os números, mas não sabe fazer as operações. Mas sabe os números, né? Ele reconhece o 1, o 2, o 3 e conta. Pergunta, quantos bichinhos tem aqui? Se aparece 3 bichinhos, ele conta 1, 2, 3. Aí 3. Ele vai contando. Então já é uma relação com os números a partir daí. A metodologia de ensino de música é extremamente pobre e pouco ligada à vivência musical que o aluno tem. A filosofia disso é única e simplesmente adapte isso à vivência do seu aluno. Aí um cara chamado Gazi de Sá no Brasil entende essa filosofia e fala, vou tentar aplicar à cultura brasileira. Do mesmo jeito que tem aquele outro que a gente usa muito lá na... Pô, esqueci o nome dele, que a gente botou lá, o Daniel, me ajuda aí. Que ele usa muito com banda. Swanwick? O Swanwick? Não, ele tem o Dutadeta. É Dutadeta a silabação dele. Dutadeta. Vou botar aqui Dutadeta que eu vou lembrar. É fogo, porque são muitos nomes, né, que vem na nossa cabeça. O nome dele agora. Daqui a pouco vai vir. Esse cara, a ideia dele era fazer uma coisa vinculada à música norte-americana, mas tocada em banda. Porque o pessoal que estava trabalhando com voz já estava usando Kodály há muito tempo. Ele fala, pô, isso daí para voz não funciona para quem toca instrumento de banda. Eu preciso de uma coisa que traga o tu-tu-tu da flauta. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Aí ele inventou o Dutadeta, né? Ou seja, com silabações que tem a ver com a forma como você faz a embocadura de instrumento de sopro. É o Gordon? O Gordon, isso. Veio o primeiro nome dele, o Edwin. Eu falei, não é Edwin, é Edwin alguma coisa, Gordon. Veio o Gordon aí, né? Ou seja, se eu aplicar Gordon no Brasil, dá? Dá, mas não dá para aplicar 100% Gordon. Essa é a grande questão da galera que trabalha com a polirritmia do Takadimi. É Takadimi? Como é que é o nome do método Takadimi? Eu chamo de Takadimi, mas é o... Ai, meu Deus. É Takadimi. É Takadimi. Conacol. Takadimi é a silabação, Isso, o pessoal que usa o Conacol. O Conacol é um método indiano que não é chamado de Conacol. Foram pesquisadores norte-americanos, eles pesquisaram o Conacol e tentaram adaptar à realidade americana. Então, pô, você já está pegando um método que era feito para a Índia e foi adaptado para os Estados Unidos. Você pegar a adaptação da adaptação para o Brasil não é muito fácil. Entendeu? A gente tem também a antologia kodaliana na Colômbia. É bem mais fácil eu pegar a antologia kodaliana colombiana. Pelo menos é um idioma próximo, que é o espanhol. Agora, pô, pegar uma parada que foi para a Índia, para os Estados Unidos e depois trazer para o Brasil é complicado. Quer dizer que eu não vou aprender assim? Não, é isso. Pelo amor de Deus. Você pode aprender sim. Só que está muito distante do que você está ouvindo. Entende?
Então, isso não quer dizer que... Eu acredito que o Conacol seja ótimo para quem está já a algum nível avançado. Passou para um nível avançado de ritmo, quer trabalhar polirritmia? Beleza, Conacol deve ajudar muito. Agora, você que está iniciando, fazer o Conacol e fazer uma coisa que seja sem método vai ser a mesma coisa. Porque é difícil, sabe? É uma coisa que não tem muito vinculado com quem está começando. Já o Kodai e o Quasi Site tem um método totalmente, desde o início até para quem não sabe nada, para criança mesmo, para bebê, sabe? Porque o Kodai e o Quasi Site estão pensando para crianças que estão ali com 4 anos, tem gente começando a estudar. Então é isso, né? Esse foi o grande pensamento do método fluxo, né? A gente pensar assim no método fluxo como uma... pensando nos filósofos, né? Um deles, o Swanwick, pensando numa espiral, né? A gente não funciona como uma progressão na música, a gente vai vivendo e indo e voltando, indo e voltando, né? E é por isso que no método fluxo, na comunidade e tal, entra o Quiet Home, porque se não praticar, se não tiver experiência naquilo, não adianta nada, cara. Tá aqui assistindo a nossa live, não botou isso em prática em lugar nenhum. Não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. Não tentou tocar, não tentou explicando, né? Só explicando. O método fluxo é o método que a gente utiliza nos nossos cursos todos e é o principal método da comunidade cluster. Né? Nosso curso de músico, digamos assim. Você quer se tornar um músico completo, você faz a comunidade cluster, você vai ter tudo que você precisa para dominar os principais pilares da música. Né? Só contextualizando aqui. Mas, Javel, porque nosso tempo já tá passando, estamos já com 1 hora de live, 1 hora de podcast. Aí só para a gente encerrar, eu queria saber se o Kim tem alguma coisa a comentar sobre esse assunto, sobre essa questão de métodos, talvez algum outro método que você lembre, que no Brasil funcione melhor e a gente não valoriza, prefere o método do Robert Schwander, ou Robert Smith, pegando o nome super comum dos Estados Unidos, Bob Smith, vai ser muito melhor do que o João da Silva. A galera tende a pensar nisso, né? Você tem algum exemplo disso? Vai para do George Jackson. Na verdade, não. Esse negócio todo eu só lembrei daquela história daquela música Feelings, né? Que é um brasileiro que compôs. Só que aí ele botou tem um nome lá americanizado, todo mundo acha a música linda, nossa, que não sei o quê. E fica assustado quando descobre que a música foi feita por um brasileiro. Complicado, né? E qual é o problema, né, ele fazer isso? O Villa-Lobos também fez sinfonia assim, né? O pessoal brigava com o Villa-Lobos que o Villa-Lobos fazia sinfonia sem forma sinfônica, sem a forma sonata. Aí ele fala, eu queria chamar a minha música de sinfonia, eu chamo o nome que eu quiser, a música é minha. Se eu quiser chamar a música de feelings, eu vou dar. Se eu quiser chamar o nome de sinfonia, eu vou chamar. Eu tive um colega que fez um poema sinfônico, eu perguntei pra ele, eu falei, pô, bicho, teu poema sinfônico é poema sinfônico mesmo? Porque precisava ter um programa, né? Um programa, né? Ele, não, eu fiz uma fuga e chamou de poema sinfônico. Por quê? Porque ele quis chamar aquilo. Ele quis chamar de poema sinfônico, pô. Qual o problema nisso? Problema nenhum, sabe? Não tá errado, ele tá no direito dele, né? Então, hoje em dia, isso está cada vez mais superado, eu quero dizer, né? Essas formas, elas não são tão rígidas, sabe? Pois é. Bom, então foi muito bom essa conversa, hoje comemorando a independência dos Estados Unidos. Pode fazer uma live parecida no dia 7 de setembro, para a gente poder falar sobre a nossa independência. Não, cara, fazer a live sobre isso no dia 7 de setembro, a gente vai estar quase na eleição, já vai ter tido a eleição, vai ser uma brigalhada. Quase vai estar eleição. Olha, vai estar sinistro, cara. Mas a gente vai fazer mesmo assim. Por isso que a gente tem que fazer, porque viraliza. Treta viraliza. Não, tá. Chega de treta, gente, por favor. No more tretas. Queria agradecer, então, você que ficou ouvindo a gente aqui, aguentou pacientemente a gente falando essas baboseiras, essas piadas, essas brincadeiras sobre esse tema, que é um tema interessante de ser discutido. De fato, a influência da música norte-americana no mundo ela é muito grande, mas acho que o que fica de lição, digamos assim, do podcast, né? No episódio de hoje, nós aprendemos que temos que valorizar a música brasileira, temos que valorizar também a música estadunidense, ela tem seu valor, obviamente, mas não valorizar ela acima da nossa, também temos que valorizar o pensamento musical, o pensamento crítico, científico musical no Brasil e parar de ficar achando que coisa boa só vem de fora. Que a gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui, que tudo que precisa é valorização. Então, valorizaríamos mais a cultura nacional. Eu lembrei, só para a gente fechar mesmo, eu lembrei porque
a gente tá falando sobre piano, o Rafael falou, quer tocar Chopin e tal, na hora eu não comentei, mas, por exemplo, eu tô analisando agora os ponteios, um ponteio, na verdade, do Guarnieri, né? E o Guarnieri tem um caderno, acho que são 5 cadernos de ponteio. Ponteios são como se fosse prelúdio. É o nome prelúdio, só que em português, né? E aí ele tem um caderno, um ciclo de ponteios para piano. E é incrível, cara. E eles são lindos, assim. Tem uns assim que você ouve a alma brasileira ali, tem uns ritmos interessantes. Então, o Camargo Guarnieri... Camargo Guarnieri é um compositor complicado, né? Porque ele foi sem noção na hora errada, né? Sim. Lamentavelmente, ele falou merda. Aí, tipo, desculpa falar o palavrão porque não tem outra, né? Tipo, o cara... Aí, tipo... Mas é um grande compositor importante, mas ele falou besteira na hora que ele não podia falar. Aí, o que acontece? A galera acaba... Mas esses ponteios, eu tive um colega... Tu lembra? Eu tenho um colega que tocou muito esses ponteios. Ele tocou quase todos. E ele tocava magnificamente bem. Lindo. Esses ponteios, assim, para quem toca piano, recomendo. É tão difícil quanto o Chopin e pouca gente toca. Se gravar e botar e falar... pouca gente toca. E é legal porque, como eu tô analisando, né? Tô analisando a textura, que é o meu assunto. Tô analisando a intertextualidade dele na textura, enfim, é um assunto mais complexo. Mas, cara, é incrível, assim, como é bem construído, é bem escrito, bem elaborado. Você vê que tem um trabalho muito bem desenvolvido ali, né? técnica, que é um compositor profissional fazendo. Sim, você vê que é incrível. E pouca gente, se duvidar, muitos dos nossos ouvintes aqui nunca nem ouviram falar do Camargo Guarnieri, né? Que ele não é o Villa-Lobos. Villa-Lobos todo mundo conheceu, todo mundo já ouviu falar, ainda que só conheça talvez o Trenzinho Caipira, as músicas mais famosas, assim, o top 10 do Villa-Lobos, né? Os choros, enfim. Mas essa música, o Camargo Guarnieri, esses ponteios são incríveis e a gente não valoriza isso. Tem que tocar mais Camargo Guarnieri, tem que tocar mais coisas. E é isso, Chopin, né, também, né, Daniel? Dentro da prática do analista, incluir esse repertório também, né? Para que faça sentido falar sobre ele, né? Isso é bem legal, né? Você vê assim a postura do Daniel enquanto pesquisador. Não, peraí, eu sou brasileiro, deixa eu pegar um pouco do repertório do Brasil e ver como é que faz isso, sabe? A gente sabe que Villa-Lobos é inegável, Villa-Lobos é exemplo para todo mundo, em relação à textura mesmo, né? Agora, quando você pega o Camargo Guarnieri, começa a explorar esses caras, você já vai expandido, né? Já vai conhecendo... Santoro, Henrique Ojo, vários compositores brasileiros, né? E aí você vai dando exemplo para as pessoas que estão te pegando como referência, né? E os exemplos já estão ali conectados. Eu acho que falta isso, na verdade, nas pessoas, né? Ter mais... expandir, né? Expandir para poder agregar. Não é somente expandir como nacionalismo, mas agregar. Expandir para poder agregar, enriquecer. Isso aí. Bom, é isso, galera. Ficamos por aqui por hoje. A gente pode até fazer, de repente, um episódio do podcast aí sobre compositores brasileiros que talvez você precisa conhecer. Esse título bem chamativo. Compositores brasileiros que você precisa legal, conhecer. Né? Vou anotar aqui no nosso plano aqui. A gente pode fazer um episódio porque, de fato, tem pouca gente que conhece, né? E são compositores muito importantes para a música e para a cultura brasileira, né? Muitos dos artistas que você ouve brasileiros hoje provavelmente foram influenciados indiretamente ou diretamente por vários compositores desses que a gente está falando, né? Bom, é isso, pessoal. Agradeço aí quem ficou com a gente até aqui, quem aguentou, teve paciência. E se você chegou até o final desse podcast, está assistindo a gente no YouTube, coloca aí hashtag compositores brasileiros para a gente saber que você viu o podcast todo e a gente saber também que você está curtindo, né, nossos podcasts, os conteúdos que a gente tem criado aqui. Fiquem atentos que a gente vai criar mais conteúdos agora, a gente está com umas novidades para esse segundo semestre que vão ser bem legais aqui para o nosso canal. É isso, obrigado Kim, obrigado Rafael, até a próxima então, pessoal. Valeu. Beijo.